Senhor Presidente e Senhores Deputados, a instauração de processos de crime envolvendo cidadãos nacionais e estrangeiros relacionados com o processo de aquisição de submarinos para a Armada Portuguesa e respectivas contrapartidas, que indicia a existência de subornos, de burlas e de falsificação de documentos, faz com que esta Assembleia tenha o dever de acompanhar atentamente toda esta situação e de tomar todas as medidas que se revelem adequadas para a defesa do interesse público. O que está em causa é muito sério. Está em causa a aquisição de um equipamento militar de valor avultadíssimo que representa um esforço enorme para o erário público ao longo de muitos anos. Os portugueses que veem os seus salários congelados, que veem diminuir as suas prestações sociais e que vão ter de pagar mais de IRS, sabem que uma parte dos seus sacrifícios é para pagar submarinos. Não está em causa a importância que a aquisição de submarinos possa ter para a Marinha de Guerra Portuguesa. É uma questão discutível como muitas outras. Nunca houve da parte do PCP uma recusa de princípio de que a Marinha disponha de submarinos. O que tem havido desde 1998, da parte do PCP, é uma ponderação do custo e benefício dessa escolha em prejuízo de outras e uma recusa dessa opção a partir do momento em que ficou claro que com o recurso ao leasing os custos dos submarinos mais que duplicariam o valor da aquisição. Basta lembrar que a Lei de Programação Militar aprovada em 2001 previa um encargo com os submarinos superior a 358 milhões de contos a pagar entre 2001 e 2032. Na revisão de 2003, a lei passou a prever um encargo de 983 milhões de euros entre 2013 e 2026. A partir de 2006, prevê um encargo de 1.070 milhões de euros até 2029. São valores muito elevados, pelos quais importa prestar contas ao povo português com total lisura, transparência e responsabilidade. Independentemente das posições de fundo de cada força política em relação à aquisição de submarinos, perante os encargos financeiros em causa, era mais que exigível que todos os instrumentos contratuais relativos aos submarinos fossem dotados de total transparência. Estamos a falar, obviamente, dos contratos que envolvem a aquisição, das respectivas contrapartidas e dos mecanismos de financiamento. Quando estão em causa mais de 1.000 milhões de euros de encargos diretos e compromissos de centenas de milhões de euros de contrapartidas, os portugueses têm de pedir contas aos responsáveis políticos pela forma como todo esse dossiê foi e está a ser gerido. E esta Assembleia tem o dever indeclinável de procurar saber toda a verdade e de apurar todas as responsabilidades políticas que devam ser apuradas. A questão da aquisição dos submarinos ganhou particular acuidade a partir do momento em que veio a pública existência de investigações, na Alemanha e em Portugal, por indícios da prática de ilícitos criminais relacionados precisamente com os negócios dos submarinos. Há que dizer a esse respeito, antes de mais, que o que se exige de todas as autoridades portuguesas é uma total colaboração com as investigações em curso. Sendo matéria do âmbito da Justiça, o que se espera é que a Justiça funcione, sem pressões nem ingerências, que investigue tudo o que tiver de investigar, que acuse quem tiver de ser acusado, que julgue quem deva ser julgado e que condene quem deva ser condenado, doa a quem doer. É isso que os portugueses esperam e seguramente saberão retirar as devidas ilações de tudo o que a Justiça vier a apurar. Há, porém, em todo este processo, questões políticas muito sérias que devem ser tratadas na Assembleia da República com sentido de Estado e com elevado sentido de responsabilidade. De nada nos serve, nem contribui para o prestígio desta Assembleia, procurar cavalgar a onda mediática com propostas insensatas ou de consequências imprevisíveis. De nada nos serve agora, quando os submarinos já navegam, que venham personalidades ligadas aos partidos que sempre apoiaram a opção de compra dos submarinos e que nunca questionaram a onerosa opção pelo leasing, dizer que nos devemos desfazer deles. De nada adianta vir agora dizer que os contratos deviam ser anulados sem ter a noção exata da viabilidade prática e das consequências jurídicas e financeiras de tal decisão. De decisões imponderadas já temos quanto baste. O que importa agora é que, com rigor e sentido de responsabilidade, esta Assembleia tome medidas para apurar todos os elementos relevantes sobre a compra dos submarinos, sobre as contrapartidas que foram contratualizadas e o respectivo grau de execução e sobre as medidas concretas a tomar para que todos os compromissos assumidos sejam integralmente cumpridos.
Como se sabe, arrasta-se desde janeiro nesta Assembleia uma proposta de constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito às contrapartidas da Lei de Programação Militar. Essa proposta terá a nossa concordância quando for agendada, mas entendemos que o processo de decisão sobre esse eventual inquérito não deve paralisar esta Assembleia quanto à adoção de medidas que podem e devem ser tomadas desde já. A Comissão de Defesa Nacional tomou ontem mesmo a decisão de solicitar o envio a esta Assembleia do relatório anual da Comissão Permanente de Contrapartidas, completando a informação que nos foi prestada em janeiro e que, nos termos legais, terá sido concluído no final do passado mês de março. Logo que seja recebido esse relatório, serão promovidas reuniões com o Ministro da Defesa Nacional, com o Presidente da Comissão de Contrapartidas e com outras entidades cuja audição seja requerida pelos grupos parlamentares. Concordamos inteiramente com estas diligências. Sem prejuízo das investigações a levar a cabo pelas autoridades judiciárias, a Assembleia da República tem o direito e o dever de obter informações detalhadas e rigorosas sobre todos os aspectos que envolvem os contratos de aquisição de submarinos. Como se processou a escolha da empresa que os construiu, que cláusulas contratuais foram assumidas, que mecanismos de financiamento foram adotados, quem os concebeu e que encargos concretos foram assumidos pelo Estado português e perante quem, que contratos de contrapartidas foram celebrados, quem os negociou, quais os seus beneficiários e que cláusulas foram estabelecidas em caso de incumprimento. Que acompanhamento foi feito por sucessivos governos do dossiê das contrapartidas e que medidas foram tomadas para garantir o seu cumprimento. Como tenciona o Governo português atuar para exigir o cumprimento das contrapartidas ou a sua renegociação em termos que não prejudiquem o interesse nacional. Porém, o Grupo Parlamentar do PCP considera absolutamente necessário que toda esta situação seja publicamente esclarecida e, por isso, vai propor formalmente que todas as diligências a efetuar pela Comissão de Defesa Nacional tenham caráter público. Entendemos que não pode ser de outro modo. Se alguma entidade invocar a necessidade de algum dever de reserva quanto a alguma informação concreta queira prestar, a Comissão deverá ponderar essa questão responsavelmente. Mas a regra deve ser a transparência e nunca o secretismo. Não é aceitável de modo nenhum que, perante uma questão que envolve tanto dinheiro dos contribuintes, caia um manto de silêncio. Os cidadãos portugueses que pagam impostos e que suportam os encargos com os submarinos à custa dos sacrifícios que lhes são exigidos, têm todo o direito de saber que negócios foram feitos em seu nome e à sua custa, quem foi responsável por eles e quem deles beneficiou. Sobre os negócios que envolvem submarinos e contrapartidas, já basta de secretismo e de opacidade. Toda a informação relevante sobre essa matéria deve ser do domínio público, a bem da transparência e a bem da mais elementar decência na gestão dos recursos públicos. Disse.